Alô, galera do nosso curso Programação Livre. Sejam bem-vindos, né? Vamos dar início à nossa quarta aula. Nessa aula estaremos dando continuidade ao que foi ensinado na aula 3. Vamos continuar trabalhando com formatação de saída, ampliando. Vamos trabalhar com operandos aritméticos. Vamos ampliar nosso conhecimento sobre inicialização de variáveis, tipos básicos. Vamos estar apresentando a função string. Ok? O programa exemplo de hoje já vai estar mais complexo e fazendo algumas coisinhas mais produtivas. Nós entraremos pelo terminal via teclado. Os valores das horas trabalhadas por 3 funcionários ou colaboradores, como vocês queiram. E o programa irá calcular os seus proventos, ou seja, o que cada um irá receber referente às suas horas trabalhadas e a média dos salários. Tá ok? Então, apresentando aqui a função string.h, é uma função muito importante e muito usada, e dentro dessa biblioteca existem muitas funções. Existem funções que concatenam, que separam, que unem, que contam os caracteres, que é muito usada, que é essa função strlen. Essa função strlen está contida na biblioteca string.h. O que ela faz? Ela conta os caracteres da variável que está sendo referenciada dentro dos parênteses. No caso aqui, str3. Eu coloquei aqui como um total de 40 caracteres, mas na verdade eu não sei quanto tem. Não contei. São Bernardo do Campo, berço da civilização paulistana. Tá ok? Então ele vai fazer esse trabalho para a gente. Agora imagine que você fosse entrar 50 strings pelo teclado e ter que contar o tamanho delas. Isso facilita muito. Agora, isso aqui é muito usado para controles de loop, tá? Mas a gente, quando entrar em controles de repetição, de loop, né? Nós vamos estudar sobre como é usada essa strlen para controlar o loop, que ele vai usar o tamanho da string referenciada para controlar as vezes em que um loop vai executar. Por exemplo, se eu quisesse dar um printf de São Bernardo, eu colocaria aqui string, né? Definiria uma variável, uma constante, né? String com valor de São Bernardo, indexaria um loop que ia imprimir cada uma dessas letras. Ele ia indexar pelo tamanho. Se tivesse 9 letras, por exemplo, ele executaria esse loop 9 vezes, ou seja, o loop vai variar de acordo com o tamanho da string. Isso a gente vai aprender mais à frente, é muito útil, isso muito utilizado também. Tá ok? Aqui tem um outro detalhezinho, o fflush, que tanto serve para limpar a entrada padrão, como a saída padrão também, para evitar sujeiras, tá? Limpa tudo antes de começar a trabalhar. Não é muito usado, mas fica aqui reportado como um detalhe a mais que vocês aprenderam, que eu acho que não está na apostila. Então, vocês vão aprender muita coisa por aqui que também não está na apostila. E falando sobre a apostila, para quem não pegou a primeira aula, o link da apostila está aqui, ó, esse aqui, ó. Tá? Congela a imagem aí da aula, dá um clique na telinha, copia e baixa essa apostila, tá bom?
Então, dando sequência, nós vamos entrar pelo teclado 3 valores referentes às horas trabalhadas por João, Eduardo e Maria. Vamos aprender a trabalhar com operandos aritméticos. Está aqui essa funçãozinha, está aqui, ó, tá? Os proventos de João é igual a horas trabalhadas de João vezes o que ele ganha por hora, que é o salário de João, menos, nós inventamos um desconto aqui de contribuição, tá? Vamos supor que desse salário ele vai pagar 15% de contribuição, tem 15% de descontos, então está aqui o salário que ele ganharia menos os 15%, que vai ser o provento que ele vai receber. Isso vai ser impresso na tela, lá embaixo. String irá receber. Aqui uma coisinha que nós vamos aprender nesse programinha, que é formatar a saída referente a tantas horas trabalhadas. Então esta aqui é um outro caractere básico de formatação, ou formatação de caracteres básicos, que vocês queiram. Nós estamos trabalhando com float, né? Até agora nós tínhamos trabalhado apenas com int e com char. Então apresentando o float. O que é o float? O float ele trabalha com números decimais, ponto, né? Por padrão, ele contém 6 casas após o ponto ou a vírgula. Nós usamos vírgula, os americanos usam ponto. Tá ok? No COBOL existe uma cláusula decimal ponto, escoma, mas no C não tem. Então nós vamos usar o ponto, tá ok? Então o que ele faz aqui? Colocamos esse caractere superando de porcentagem, ponto, tá? E quantas casas nós queremos depois da vírgula. No meu caso aqui, optei por apenas 2 de centavos, tá ok? Se eu colocar 3 vai aparecer 3, se eu colocar 4 vai aparecer 4, se eu colocar 1 vai aparecer 1. Se eu não colocar nenhum, o padrão é 6. Veja que aqui em 2 eu estou chamando o provento calculado lá que foi dito na aula passada, né? Que eu posso fazer a continha aqui, atribuir a uma variável, provento de Maria, por exemplo. Depois eu chamo ela aqui, ó, né? Provento de Maria. Ou eu posso fazer essa continha direto aqui, como foi feito na aula passada. Eu jogo direto aqui e ela vai aparecer aqui no F. É aqui que vai aparecer o proventos, tá? Na aula passada nós aprendemos que cada caractere de formatação representa um desses valores exatamente na ordem que ele se encontra, né? E cada valor é formatado segundo o seu conteúdo, segundo a definição da sua variável, ok, gente? Então é isso, vamos executar nosso programinha. Lembrando que para executar nós temos que compilá-lo nesse ícone. No Gini temos que construí-lo, para ele construir o arquivo se não funcionar. Em linha do comando não precisa, em linha do comando nós vamos apenas o comando para compilar, né? E acionar o executável. Então está aqui nosso programinha sendo executado. Olha lá, o strlen calculando aqui o tamanho da string de São Bernardo do Campo, besta da filiação, é de 40 caracteres. Se vocês contarem aqui inclusive os espaços em branco, irão somar 40 caracteres. Tá ok? Lembra que na aula passada nós estávamos entrando com um nome simples. Então agora nós estamos entrando com uma string composta, que é uma string com espaços. Ele está aceitando, depois vamos dar mais uma olhadinha, vou explicar isso quando a gente voltar para o programa. Então nós vamos começar aqui. Digite as horas trabalhadas por João. O João é meio vagabundo, ele trabalhou só 20 horas, 120 horas. O Eduardo não fica atrás, só 123. Já a Maria, mais prestativa, trabalhou lá só 189 horas. Vamos ver o que aconteceu. Então tá cá. João da Silva irá receber, olha aqui a formatação, tá? Ponto 00.06.
15. Se eu não tivesse colocado a formatação 2F, esse valor de 60 centavos seria perdido, ele não arredondaria. Temos como arredondar isso, tá? Existe um procedimento que nos ajuda a arredondar isso. A gente vai aprender mais tarde. Aqui a média calculada do salário naquela formulazinha que nós vamos rever, tá? E aqui nas três, você vê que não fez diferença, tanto eu fazer o cálculo dentro da print, como referenciaria de um cálculo feito dentro do programa, né? Chamando a variável que contém esse valor. Dá na mesma, sendo que o printf com a fórmula integrada fica mais... O programa vai ficar mais enxuto, né? Se for fazer 1000, por exemplo, vai fazer diferença na alocação da memória, tá bom? Essas coisas um programador tem que prestar atenção. Então o programa está executado, bonitinho, sem erro. Só mais um detalhe, veja que esses 40 caracteres pulam para uma outra linha. Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês uma coisinha que nós podemos fazer também, né? Que é poder colocar esse N barra invertida que pula a linha no meio da string, não só no final ou no início, mas se você colocar no meio ele pula para outra linha. Então lá no programinha, nosso programinha, essa parte é o tamanho da string, sendo uma linha é D e os 40 caracteres saíram abaixo, né? Tá ok? Aqui nós temos a nossa média. Então, apresentando os operandos aritméticos. Mais para mais, barra. Para divisão, aqui em cima, asterísticos para multiplicação e menos para menos. São os 4 operadores aritméticos básicos, tá bom? É isso. Então a nossa aulinha está bem explicadinha. A outro detalhe, no scanf, quando a variável aqui for uma string, não é obrigatório o conteúdo do operando E, tá? Vocês lembram que na aula passada o E ele informa ao compilador que nós vamos trabalhar com o endereço da memória, com aquilo que está dentro do endereço da memória. Da maneira como o C trabalha, o compilador C trabalha com string matrizes, tá? Nos permite trabalhar sem esse operador. Eu, no entanto, sempre coloco em todas, quer que seja decimal, uma matriz, uma string matriz, eu sempre coloco uma questão de hábito e fica bonitinho também, não faz diferença, mas eu sou meio ressabiado com essas coisas, eu sempre ponho então vocês que estão começando, coloquem tudo, tanto nas strings como na numérica, para não esquecer. Não faz mal nenhum colocar isso aqui na frente, tá? Nenhum. Das strings. Tá ok? Então quem não pegou a lição, a apostila, tá aqui o link. E essa foi a nossa aula de hoje, né? Aprendemos o float, aprendemos a trabalhar com o float, aprendemos a utilizar a função stringlen da biblioteca string.h, aprendemos a usar o caractere N no meio de uma string, a dar um fflush, que ele limpa a entrada. Hoje nós aprendemos que as strings não necessitam do caractere do operando E, mas a gente sempre usa. Aprendemos os comandos, os operadores, né, aritméticos básicos 4. Aprendemos a fazer cálculo com fórmula, que ele segue a mesma precedência aqui das fórmulas matemáticas que você aprendeu lá no segundo grau. Primeiro conchetes, depois primeiros parênteses, depois colchetes, depois chaves. E nós sabemos, né, que faz diferença você colocar parênteses ou não colocar parênteses. Tá ok? A entrada por terminal nós já havia aprendido, aqui a formatação. E é isso.
está feita a aula de hoje. Na aula que vem nós ainda continuaremos a trabalhar com praticamente esses mesmos conceitos. Nós vamos começar a usar mais funções da string.h, fazer mais coisinhas com a string para demonstrar as funções. Vamos usar funções match, tá? Então continue estudando a página até a apostila até a página 33, ok? A gente vai expandir mais o nosso conhecimento a partir, né? E a cada aula nós vamos somar cada vez mais conteúdos aos programas. Os programas estarão mais complexos e fazendo mais coisas produtivas. A gente espera até o fim do curso estar desenvolvendo um sisteminha, tá? De RH. Tá ok? Então, um abraço para todo mundo, bons estudos, até a aula número 5.